Tem coisa que a gente já cansou de tentar, já orou, esperou, se calou, engoliu o choro e continuou andando, mesmo com o coração apertado. Mas escuta com atenção. Antes desse mês acabar, Deus vai tocar exatamente naquilo que parecia parado, travado, bloqueado. Não é ilusão, não é coincidência. É o tempo dele se cumprindo na sua vida. O que parecia não ter mais jeito vai receber um sopro novo de Deus. Tem coisa acontecendo no invisível. Tem promessa sendo destravada, onde você ainda não vê. Ele conhece as tuas esperas, as tuas lutas caladas, e não vai deixar você terminar esse mês do mesmo jeito que começou. Há um mover vindo com precisão divina, e quando ele age, ninguém impede. Se acalma, respira, confia. Você não está sozinho. A resposta já está a caminho, e quando chegar, vai fazer sentido até o silêncio que você viveu. Eis que eu farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. Isso não é só uma palavra bonita, é uma promessa viva, e você vai viver para ver. Tem momentos em que tudo ao nosso redor parece parado, como se a vida tivesse colocado a gente em uma sala de espera sem previsão de chamada. A gente ora, confia, chora escondido, tenta manter a fé firme, mas o tempo vai passando e o que era para acontecer simplesmente não acontece. É difícil quando a porta que você espera abrir não se move nenhum centímetro. Mas Deus nunca esquece de quem continua firme, mesmo quando tudo parece desanimador. Ele vê quando o coração está cansado, quando a alma está silenciosa, mas ainda crente. O que está travado na sua vida, seja uma resposta, uma direção, uma cura ou uma provisão, não está esquecido por Deus. Está sendo preparado para acontecer no tempo exato. E essa palavra é para reacender a chama da sua fé. Antes do mês acabar, Deus vai mover o que precisa ser movido, porque Ele honra a perseverança de quem continua crendo, mesmo quando não vê nada mudando. Muita gente está esperando por uma restauração, um relacionamento que esfriou, uma reconciliação que parecia impossível, um reencontro que já não fazia parte dos planos. Tem gente que já desistiu dizendo, isso aí não tem mais jeito. Mas Deus é especialista em ressuscitar aquilo que aos olhos humanos já foi enterrado. Ele não precisa de cenário favorável, ele cria o cenário. Ele não depende de pessoas quererem, ele move os corações segundo os seus propósitos. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, já havia 4 dias que ele estava morto. Mas a voz de Deus tem poder de atravessar até os túmulos e trazer de volta aquilo que parecia completamente perdido. Talvez a sua história esteja assim, fria, esquecida, travada. Mas antes do mês acabar, algo vai acontecer e você vai sentir no espírito que foi Deus quem tocou. Porque Ele ainda entra em casas, ainda se comove com lágrimas e ainda manda a pedra ser removida. Muitos estão lutando com a área financeira, dívidas que sufocam, portas que não se abrem, contas que chegam antes do salário e o sentimento de impotência batendo no peito. E é nesse cenário que Deus se revela como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Lembra da viúva de 2 Reis 4? O credor estava à porta, ameaçando levar seus filhos, e tudo que ela tinha era um pouquinho de azeite. Ela já não via saída. Mas Deus, por meio do profeta Eliseu, mostrou que o milagre estava dentro da casa. Talvez você ache que não tem mais nada, que está no limite, mas Deus ainda multiplica o azeite, Ele ainda envia oportunidades inesperadas, Ele ainda surpreende com recursos vindos de onde a gente menos espera. Não despreze o pouco que você tem hoje. É com isso que Deus vai começar a mover. E você ainda vai terminar esse mês dando testemunho do cuidado dele em cada detalhe. E tem aquelas travas que são dentro da alma. Pessoas que estão vivendo com o coração entulhado de medo, mágoa, ansiedade, dores antigas que ninguém vê. A vida continua, mas por dentro tudo parece paralisado.
É como se houvesse uma muralha impedindo a paz de fluir. Mas o Espírito Santo é aquele que limpa por dentro, que arranca o peso escondido, que nos consola de dentro para fora. Davi disse no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse mover que você espera pode começar dentro de você. Deus está tocando em emoções, cicatrizando lembranças, acalmando pensamentos. Antes do mês acabar, você vai sentir um alívio inexplicável. Um renovo que não vem de palavras humanas, mas da presença viva de Deus. E quando o coração se alinha com a paz dele, tudo ao redor começa a fluir de forma diferente. Há quem esteja esperando uma resposta, uma direção, algo que traga clareza em meio à confusão. Você tem orado, jejuado, buscado, mas parece que tudo está em silêncio. E o silêncio de Deus muitas vezes é interpretado como ausência, mas não é. Às vezes, o céu está trabalhando de forma mais intensa justamente quando parece calado. Foi assim com José no Egito. Ele foi vendido, esquecido, injustiçado e parecia que nada estava se movendo. Mas no tempo certo, Deus usou um sonho, uma chave inesperada, e em um único dia, José foi tirado da prisão e levado ao palácio. O que estava travado por anos se desatou em horas. Deus é capaz de mudar tudo em questão de minutos, e o que hoje está sem explicação, amanhã será testemunho. Continue orando, continue crendo. Antes do mês acabar, uma palavra de Deus vai quebrar o silêncio e abrir novos caminhos diante dos teus olhos. E se a trava for uma promessa que ainda não se cumpriu, você ouviu, sentiu, confirmou na palavra, mas o tempo está passando e nada acontece. Isso pode mexer com a nossa fé, porque esperamos que a promessa venha logo depois da oração. Mas Deus trabalha com processos, e todo processo tem um propósito. Abraão esperou anos pela promessa de um filho, e mesmo assim continuou crendo contra a esperança. E foi chamado amigo de Deus. Talvez você não esteja vendo a promessa se cumprir ainda, mas Deus já te chamou amigo. Ele está ao seu lado, sustentando você no processo, e quando chegar a hora, você vai entender que valeu a pena não desistir. O mover que está vindo vai cumprir aquilo que Deus falou, não do jeito que você pensou, mas da forma que glorifica o nome dele. Tem gente que está cansada de recomeçar. Começa algo, dá errado, faz planos, vem uma frustração, confia em alguém, se decepciona. E com o tempo, vai criando um medo de tentar de novo. Mas Deus é um Deus de recomeços. Ele não se cansa de te ver tentando. Ele se alegra com cada esforço, com cada passo. O próprio apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Avançar. Não é fácil quando a alma está marcada por perdas, mas Deus é especialista em dar novos começos. Antes do mês acabar, você pode ter um novo ânimo, uma nova ideia, uma nova motivação para continuar. Não é o fim, é um novo capítulo sendo escrito com as mãos dele. Talvez você tenha carregado muitas palavras negativas que travaram o seu caminhar. Coisas que te disseram, que te fizeram desacreditar de si mesmo. Gente que não te viu com os olhos que Deus te vê. Mas hoje Ele te chama para enxergar a si mesmo com os olhos dele. Você não é o que os outros disseram, você é o que Deus declarou. E Ele diz que você é escolhido, amado, separado, forte nele. O que está travado vai se mover não só no exterior, mas dentro da sua identidade espiritual. Antes do mês acabar, Deus vai mostrar quem você é de verdade nele. E quando você se enxergar como Ele te vê, nada mais vai conseguir te parar. Nem medo, nem dúvida, nem palavras antigas. Vai ser você e Deus caminhando juntos para onde Ele já preparou. Você já percebeu como algumas coisas na vida parecem estar em pausa? Como se o tempo estivesse passando para todo mundo, menos para você?
Enquanto outros avançam, você sente que está no mesmo lugar, mesmo orando, mesmo tentando, mesmo sendo fiel. Mas deixa eu te contar algo com muito amor. O tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de construção invisível. Deus não está apenas preparando a bênção para você, Ele está preparando você para a bênção. Às vezes, a trava que sentimos é um cuidado de Deus, porque se Ele liberar antes da hora, a gente pode não estar pronto para sustentar. E quando Ele move com propósito, com direção, com firmeza. Se você crê que esse mês ainda não acabou e Deus pode agir de forma real, escreve aqui nos comentários: Amém, eu creio. Esse pequeno gesto é como um ato profético de fé. Tem coisas que estão paradas na sua vida não porque Deus não quer agir, mas porque tem algo no cenário que precisa sair primeiro. É como uma represa, a água está ali, pronta para seguir, mas enquanto tiver entulho bloqueando a passagem, nada flui. E assim é no mundo espiritual. Às vezes Deus está esperando a gente liberar perdão, ou deixar um hábito, ou dar um passo de coragem. Quando o entulho sai, o rio corre com força. A presença de Deus está em você. Os planos dele estão prontos, mas o mover só virá quando o caminho estiver livre. E Ele mesmo vai te ajudar nisso. Talvez você nem saiba o que está bloqueando, mas o Espírito Santo vai revelar, curar, tratar. E quando Ele tocar, nada mais segura o fluir de Deus na sua vida. Sabe quando a gente está com um nó no cadarço e tenta puxar, mas quanto mais força faz, mais aperta? A segunda analogia é essa. Tem situações que não se resolvem com desespero, se resolvem com paciência e sabedoria. Deus sabe exatamente onde tocar. Ele vai desatar esse nó, sem romper o laço da sua história. Ele vai fazer com cuidado, com tempo, com precisão. O que hoje parece enrolado, embaraçado, impossível de se resolver, será destravado pelas mãos dele. A sua parte é confiar, descansar, parar de tentar resolver tudo sozinho e entregar de verdade nas mãos dele. Se você está vivendo esse nó apertado e sente que precisa de um toque divino para destravar, comenta aqui: eu preciso Deus. Isso é fé ativa, é declarar que você crê no agir sobrenatural. Muitos estão cansados de se sentirem esquecidos. Você olha à sua volta e pensa: será que Deus ainda se lembra de mim? Mas deixa eu te lembrar de algo que vem direto do coração dele. Deus nunca esquece daqueles que pertencem a Ele. Mesmo quando o silêncio grita, mesmo quando a resposta demora, Ele está presente. Ele está te guardando de caminhos errados, te protegendo de escolhas precipitadas e sustentando você com amor invisível. Lembra de Ana? Ela chorava, orava, era provocada, mas continuava indo ao templo. E quando o tempo chegou, ela não só teve Samuel, como marcou uma geração. O que você está esperando pode não ser só para você. Pode abençoar muita gente ao seu redor. Deus vai te honrar ainda neste mês, e todos saberão que foi Ele quem fez. Talvez você esteja vivendo um ciclo que se repete. Sempre que algo bom começa, algo vem e atrapalha. Parece que tudo vai, mas não vai. Começa bem, mas não termina. Isso pode ser um ciclo espiritual, algo que precisa ser quebrado na oração, na fé, na presença. A boa notícia é que Deus não apenas abençoa, Ele quebra ciclos. Ele fecha portas que precisam ser encerradas e abre outras que ninguém pode trancar. Às vezes a trava está na mente. A gente se enche de dúvida, de medo, de pensamentos que nos paralisam. Achamos que não somos bons o suficiente, que não temos mais chance, que estamos atrasados. Mas a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A mudança começa por dentro. Deus quer liberar uma nova mentalidade sobre você. Uma mentalidade de fé, de coragem, de esperança. Você não é um fracasso, você está em construção. Você não está atrasado, você está no tempo exato que Deus preparou para te ensinar e te levantar.
antes do mês acabar, você vai começar a pensar diferente e essa nova forma de enxergar vai te levar a viver o novo de Deus. Agora ouça com atenção. Por mais difícil que esteja, Deus ainda está dizendo: eu vou fazer. Ele não mente, não se atrasa e não falha. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E muitas vezes o que Ele está fazendo é maior do que você pediu. Tem orações que você nem fez em voz alta, mas Ele ouviu o que você pensou de madrugada. Tem lágrimas que caíram no travesseiro que foram mais fortes do que palavras, e Ele recolheu cada uma. Se você está aqui até agora, é porque o Espírito Santo está falando contigo. Então não sai do vídeo, continua assistindo, porque no final vamos orar juntos. E será uma oração poderosa, cheia de fé e profecia. Deus vai mover o que está travado. Você vai sentir, vai ver e vai viver. Neste momento, quero que você respire fundo e traga à memória aquilo que está te preocupando. Coloca agora diante de Deus com o coração sincero. Entrega tudo, os sonhos, os medos, as perguntas sem resposta. Não há nada tão travado que Ele não possa mover. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que libertou Pedro da prisão, é o mesmo que está cuidando de você agora. Ele vai agir. E vai ser no tempo dele, que é mais perto do que você imagina. E se você sente no seu espírito que essa palavra é para você, escreve aqui nos comentários: eu creio, Senhor, age na minha vida. Deus sabe o quanto você tem se esforçado para manter a fé viva, mesmo quando tudo ao redor parece querer apagar essa chama. Às vezes, parece que você é o único que ainda acredita, enquanto o resto do mundo já se acomodou com o não aconteceu. Mas a fé agrada o coração de Deus, e Ele não ignora aquele que, mesmo cansado, continua orando. Mesmo sem forças, continua tentando. Mesmo sem ver, continua acreditando. Pode parecer que nada está acontecendo, mas a semente da fé já está brotando no invisível. O céu não trabalha em silêncio à toa. Cada espera está sendo usada para fortalecer você por dentro. Quando Deus liberar o mover, você vai entender que a sua resistência foi a ponte para esse milagre. Antes desse mês acabar, você ainda pode viver algo que mude o rumo da sua história. O que hoje parece pequeno e insignificante, amanhã será testemunho e resposta. Tem momentos em que Deus permite certas travas como forma de proteção. A gente não entende no início, acha que é castigo, acha que é falta de resposta, mas depois percebe que foi cuidado. Tem portas que Ele fecha porque lá dentro haveria feridas. Tem pessoas que Ele afasta porque lá na frente causariam danos maiores. Deus vê além do que você vê. Ele conhece o fim desde o começo. Quando Ele segura algo, é porque está preparando algo melhor. E quando Ele destrava, é porque chegou o tempo perfeito. Talvez você esteja orando por algo que Ele ainda não respondeu. E isso não quer dizer que você foi esquecido. Quer dizer que você está sendo guardado. Confie nos nãos de Deus, assim como você confia nos sims. Tudo que Ele faz é por amor. E Ele vai mover na hora certa, sem atraso, sem excessos, com exatidão. O povo de Israel ficou travado no deserto por 40 anos. Não porque Deus não tivesse poder para levá-los direto à terra prometida, mas porque eles precisavam passar por um processo de aprendizado. Eles precisavam conhecer quem Deus era no meio da escassez, na nuvem, na coluna de fogo, no maná que caía diariamente. O deserto ensina o que o palácio não consegue. É nele que a gente aprende a depender só de Deus, a escutar a voz dele, a confiar sem garantias humanas. Talvez você esteja nesse lugar agora, um tempo que parece seco, duro, longo, mas Deus está te alimentando todos os dias, mesmo que você nem perceba. E o mover que vai acontecer antes desse mês acabar será como um sopro divino, te tirando da travessia para colocar os teus pés em um novo território.
porque quem aprende no deserto pisa na promessa com maturidade. Há situações na vida que se parecem com portas emperradas. A gente tem a chave, a porta é nossa, o caminho está certo, mas por algum motivo ela não abre. Isso causa frustração, confusão e até dúvidas sobre se estamos mesmo no centro da vontade de Deus. Mas quando a porta é dele, o movimento também é dele. Não adianta empurrar com força humana o que só o toque divino pode destravar. Quando Jesus quis entrar no cenáculo onde os discípulos estavam, as portas estavam fechadas, mas ele apareceu no meio deles. Isso nos ensina que nenhuma trava pode impedir a presença de Deus de agir. Ele não precisa que você force a entrada, ele precisa que você confie na hora da visitação. E quando ele chega, ele muda tudo. Onde havia medo, ele traz paz. Onde havia dúvida, ele libera fé. Onde havia porta trancada, ele abre com uma palavra. A vida muitas vezes se parece com uma estrada cheia de bifurcações. Você tenta seguir, mas chega em momentos que não sabe mais se vai para a direita ou para a esquerda. E quando tudo trava, o medo de escolher errado paralisa ainda mais. Mas Deus não te chamou para viver confuso. Ele é Deus de direção clara, de resposta precisa. Ele disse em Isaías: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele." Antes do mês acabar, Deus pode trazer uma direção tão clara, tão firme, que até os teus pés vacilantes vão se firmar. Ele não quer que você apenas caminhe, Ele quer que você caminhe no propósito certo. Aquilo que hoje está travado por falta de direção será destravado pela voz de Deus, que ainda fala, ainda guia, ainda confirma. Deus conhece o nome de cada uma das suas orações. Aquilo que você já nem repete mais em voz alta, Ele ainda guarda. Aquilo que você acha que foi esquecido no céu, Ele ainda está trabalhando. Nenhuma lágrima que você derramou em secreto foi em vão. Nenhuma noite em que você orou sem saber o que dizer passou despercebida. Deus se move por compaixão, por promessa, por amor. Quando Jesus viu Marta e Maria chorando pela morte de Lázaro, ele se comoveu profundamente. E mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chorou. Isso mostra que Deus sente com a gente, se importa com cada detalhe, com cada dor. O que está travado na sua vida não está longe demais para Deus tocar. A ordem dele ainda tem autoridade para chamar vida de dentro do sepulcro. E quando ele disser: vem para fora, nem a morte segura. E ainda que tudo pareça igual, Deus está trabalhando nas entrelinhas. Às vezes, o mover começa por dentro, na mudança de mentalidade, na cura do coração, no alívio que vem em forma de paz. A ansiedade perde força quando a presença de Deus ocupa o lugar. O desespero vai embora quando a voz dele sussurra: confia em mim. O que está travado hoje será movido com sabedoria, com poder, com amor. Não será do jeito que você imaginou, mas será do jeito que Deus planejou e será perfeito. Confie no tempo, confie na promessa e, acima de tudo, confie no caráter de Deus. Ele não mente, não falha e não chega atrasado. Ainda que faltem poucos dias para o mês acabar, Deus não precisa de muito tempo para fazer o impossível acontecer. Não ache que você está sozinho só porque ninguém te liga, ninguém pergunta, ninguém vê suas lágrimas. Tem um Deus que conhece cada detalhe do que você vive. Ele vê o que ninguém vê e Ele se importa. A sua presença é suficiente para sustentar a alma nos dias em que o mundo inteiro parece longe. Se você sente que tudo está parado, sem progresso, sem novidade, saiba que Deus não parou de agir. Ele está te guardando, te moldando e te preparando. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está cuidando de você com muito amor. Nada é por acaso. Essa palavra te encontrou porque Deus conhece exatamente o momento em que o seu coração precisava ser alcançado.
Ele viu as orações silenciosas, o esforço de continuar, mesmo quando ninguém notou. E Ele quer te lembrar: ainda há tempo, ainda há promessa, ainda há propósito. O mês não acabou e o que está travado vai se mover, não por força humana, mas pela graça e fidelidade de Deus. O seu desânimo não vai vencer a esperança que Ele está reacendendo aí dentro agora. Levante a cabeça, respira fundo, guarda essa palavra no peito como um presente de Deus para a sua alma. O céu está trabalhando, mesmo que você não veja. E tudo o que você precisa é continuar confiando um dia de cada vez, uma oração de cada vez. Agora, se você puder, pare por alguns instantes, feche os olhos, silencie um pouco o coração. Eu quero orar com você e que essa oração te envolva como um abraço do céu, trazendo paz, força e renovo para a tua jornada. Não importa se você está em casa, no trabalho ou sozinho em algum lugar, Deus está aí com você, pronto para te tocar com amor. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti agora, com o coração aberto e cheio de fé. Sabemos que há situações na vida dessa pessoa que parecem travadas, sem saída, sem solução. Mas nós cremos que Tu és o Deus que abre caminhos no deserto e faz rios nascerem em terra seca. Por isso, em nome de Jesus, visita agora cada área dessa vida que precisa de um mover. Toca nas emoções, nas decisões, nas finanças, na família, na saúde, nos projetos e nas promessas. Que toda corrente que prendia, que todo ciclo que se repetia, que todo medo e angústia sejam quebrados agora pelo poder do Teu nome. Renova as forças dessa pessoa. Traz paz sobre esse coração e libera respostas que só o Senhor pode dar. Antes que esse mês acabe, Pai, surpreende ela com o Teu agir. Que seja um tempo de testemunho, de cura e de recomeço. Nós oramos com fé, crendo que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, se essa oração te alcançou de alguma forma, eu te convido com carinho a continuar aqui no canal. Tem outras mensagens, reflexões, palavras cheias da presença de Deus, preparadas com amor para edificar sua vida dia após dia. Às vezes, uma única palavra pode mudar a forma como enfrentamos o dia, e aqui no canal você sempre encontrará esse alimento espiritual. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus queira liberar sobre você. E compartilha esse vídeo com alguém que também está esperando um mover de Deus. Você pode ser instrumento de esperança na vida dessa pessoa. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te fortaleça e mova com poder tudo o que estava travado. Até lá!